você que veio nesta noite à casa de Deus, a fim de poder receber a graça da fé, bem como também um toque do seu amor no seu coração, que você seja abraçado por Cristo e saia daqui com a profunda convicção de que de fato você teve um encontro com Jesus. Amém? Queridos, a mensagem de hoje intitula-se Face Jesus. E antes de falar sobre mais ou menos a face, sobre 5 traços da face de Jesus, se bem que Isaías afirma que nele não havia formosura alguma do ponto de vista de que a beleza física de Jesus iria atrair as pessoas, então a divindade, de certa forma, foi camuflada por esta falta de beleza do ponto de vista dos valores universais. Mas ainda assim eu entendo que Jesus era uma pessoa linda, porque a sua beleza interior irradiava naturalmente o seu semblante. Eu acredito nisto. Você acredita? Muito bem. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre o Facebook. Queridos, o Facebook foi criado no ano de 2004 por estudantes da Universidade de Harvard. Inicialmente o Facebook objetivava alcançar a universidade e hoje se tornou, na realidade, um vício epidêmico. O Facebook, hoje nos Estados Unidos, de cada 2 americanos, 1 é usuário do Facebook. De maneira tal que 40% da população, de alguma forma, a cada dia, tem uma conexão com o Facebook. Eu fico então imaginando, se esses dados ocorressem em relação a Jesus, vamos dizer numa cidade como Porto Alegre, de cada 2 gaúchos, 1 estivesse de alguma forma conectado com Jesus. O que aconteceria nesta cidade? Se de repente 40%, diariamente buscassem a Jesus e passassem tempo na sua presença, o que aconteceria em sua espiritualidade? Uma verdadeira revolução. Não se enganem. Do ponto de vista espiritual, o Facebook está concorrendo com Jesus e está ganhando. Inclusive, hoje à noite, aqui linkado com os internautas que estão nos assistindo em suas casas, não estão aqui porque não vieram, né? Mas nós queremos dar a nossa saudação, mas dizer o seguinte: há mais pessoas hoje no Facebook do que aqui na igreja. E pessoas do Iguatemi. É o que está acontecendo. No Brasil, desde as informações que foram dadas em agosto do ano passado, nós temos no Brasil mais de 76 milhões de usuários. Isso significa que de cada 3 brasileiros, 1 está conectado de alguma forma ao Facebook. De cada 3, está crescendo. De forma que o Brasil hoje tem o maior potencial da América Latina e é o 2º país num cenário mundial no uso do Facebook, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. E em 3º lugar vem a Índia. O Brasil tem crescido de forma extraordinária. Por que tantas pessoas se interessam pelo Facebook? Quero saber aqui quantos daqui estão de alguma forma conectados e são usuários do Facebook, por gentileza. Interessante, tem gente aqui que não está levantando a mão.
Muito bem. Por quê? Porque o Facebook tem o seu potencial comercial? Porque o Facebook tem a ver com passatempo? Não, queridos. Cientistas alemães descobriram que o Facebook atinge uma parte do seu cérebro que é responsável pela sensação de recompensa. Então, essa questão de buscar e encontrar, ela é altamente gratificada no Facebook, quase que de forma instantânea. E as pessoas entram no Face em busca de pessoas e de mensagens, e elas ali encontram. E o interessante é que a dopamina, esse neurotransmissor que gera o querer, ele consegue superar um outro sistema do seu cérebro que é responsável pelo fato de você gostar de algo. Então, como você quer mais do que gosta, aí vem exatamente o vício, porque você nunca se satisfaz. Você sempre quer mais, e mais, e mais, e daí então cria-se o círculo vicioso. Por isso, o Facebook, à semelhança de algumas drogas, também vicia. Cientistas noruegueses descobriram que as pessoas viciadas no Face dormem mais tarde e se levantam mais tarde. E são facilmente envolvidas pelo Facebook. Pessoas ansiosas, solitárias, tímidas e assim sucessivamente. Então, queridos, diante dessas considerações iniciais, eu fico pensando, se nós fôssemos viciados em Jesus, se de repente nós conseguíssemos dividir o tempo que passamos diante do Facebook, nós passássemos diante da face de Jesus, contemplando a face de Cristo, o que aconteceria em nossa vida interior, em nossa espiritualidade, em nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas, com as coisas e consigo mesmo. O nível de poder interior, de satisfação espiritual, de libertação que nós iríamos experimentar se passássemos pelo menos 50% do tempo na presença de Cristo. Muitas vezes não temos tempo para contemplar a beleza da sua face, mas temos tempo para estar no Facebook. E o Facebook, na realidade, é um livro eletrônico, uma plataforma de mídia social que apresenta o perfil das pessoas, como elas estão, o que elas estão fazendo, e assim sucessivamente. Então nós temos interesse de saber da vida dos outros. Queridos, se nós tivéssemos interesse de saber da vida de Jesus, como Jesus está, o que Ele está fazendo agora, ter uma visão do perfil de Cristo e seguir a Cristo, pense nisso, sabe, como essa parte do seu cérebro, que é o centro da recompensa, ela seria tocada. E é interessante que isso acontece no nível inconsciente. Você então dispara, sabe, respostas químicas a estímulos que são exercidos pelo Facebook. E os estímulos que são exercidos pelo Espírito Santo, quais são as tuas respostas, inclusive químicas, sabe, aos toques do Espírito Santo em tua mente, quando você tem uma visão linda e gloriosa do jovem Deus, da pessoa incrível e extraordinária de Jesus Cristo, que nos deixa cada vez mais fascinados na proporção que nós o contemplamos e o conhecemos. Que o jovem Deus, neste momento, ele esteja sentado ao teu lado, com o seu longo braço sobre o seu ombro, e que você tenha a percepção da presença de Cristo, e que Ele te satisfaça e te baste ao ponto de mexer com o teu coração, tocar em tua mente, despertar em você o que há de mais nobre e sublime em teu ser.
e que você sinta uma forte atração por Jesus, a ponto de não conseguir passar um dia sem ir ao encontro dele, a ponto de ficar nervoso quando não tem tempo para estar com ele, porque há pessoas que ficam nervosas quando não podem entrar no Facebook. Que a gente fique nervoso quando não puder ter tempo para passar com Jesus. Amém? Pela sua graça e o seu poder, isso pode e deve acontecer em nossa vida. Então, de repente, você vai ter que fazer uma opção. De repente, nesta noite, você vai ter que fazer uma escolha. Mas eu não vim aqui para falar do Facebook, a não ser desse Facebook aqui. Precisamente do Evangelho de João. Eu quero falar sobre a face de Jesus. O Evangelho de João nos apresenta 5 traços da face de Cristo, que eu quero, juntamente com vocês, contemplar na mensagem desta noite. Antes de tudo, entendamos, no que tange o foco, a visão dos evangelhos em relação a aspectos da face de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os gaúchos ou para os judeus? O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito inicialmente para uma audiência judaica. Por isso que o foco do Evangelho de Mateus está na pessoa de Jesus como o Messias, como aquele que faz parte da realeza de Davi. Então ele foca exatamente esses aspectos da face de Cristo, da face divina e messiânica de Jesus. Passando então o Evangelho de Mateus, nos deparamos com o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, e ele foca exatamente o poder de Jesus. Por isso que o Evangelho de Marcos nos apresenta tantos milagres de Cristo. Então Marcos mostra para a audiência romana o poder do Salvador no exercício, dos milagres, na libertação de pessoas e na sua vitória sobre o império das trevas. Roma, a 4ª hegemonia mundial, o império que nos seus conflitos militares vinha obtendo vitórias por cima de vitórias. Então Marcos apresenta esse Cristo vencedor, este Cristo que tem poder sobre o império das trevas. Então nós vamos para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos. Então Lucas apresenta Jesus como filho do homem, dotado de sabedoria e poder salvífico. E finalmente nos deparamos com o precioso Evangelho de João, que foi escrito não só para a audiência judaica, mas também para os gentios. Por isso nós encontramos no Evangelho de João, várias vezes, ele explicando alguns termos em hebraico, para que a audiência gentílica pudesse entender o que ele estava dizendo. E ele então faz uso de figuras do Antigo Testamento para alcançar a audiência judaica e aplica a Cristo. E eu quero, portanto, nesta noite, ver com vocês 5 figuras do Antigo Testamento que João, em seu Evangelho, nos apresenta e que nos dão uma imagem da face de Cristo. A primeira figura nós encontramos, queridos, por favor, abra o compêndio de Deus, no Evangelho de João, Bíblias abertas no Evangelho de João, e a partir deste domingo, no Evangelho de João, afirma-se que se Jesus escrevesse um evangelho, provavelmente seria parecido com o Evangelho de João, que é diferente dos outros 3 evangelhos. Porque João estava tão próximo de Cristo, contemplava tanto a Cristo, que passou a falar como Cristo, portanto a escrever como Cristo. Então, provavelmente, a linguagem de João era bem semelhante à linguagem de Jesus. E aqui, então, no capítulo 1, versículo 29, nós nos encontramos a primeira figura. O texto nos diz aqui, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, vamos ler juntos,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, a festa da Páscoa é a festa mais citada no Evangelho de João. Era a primeira festa do ano dos judeus. E por falar em festa, eu quero dizer para vocês que como igreja, nós deveríamos ter mais festas. E Jesus gostava de festas. Deus instituiu festas que traziam então um espírito de gratidão, de alegria, de celebração para com coisas importantes na espiritualidade da nação. O fato é que no ano de 1445, o povo judeu pela primeira vez comemorou a Páscoa. E a comemoração da Páscoa envolvia o sacrifício de cordeiros. Por ocasião da festa da Páscoa, cerca de 1 milhão de turistas chegavam em Jerusalém. E naquele dia do sacrifício, eram sacrificados aproximadamente 250 mil cordeiros. Em apenas 2 horas, por centenas de sacerdotes que estavam ali no templo para realizar o sacrifício desses cordeiros que apontavam para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro é o filho da ovelhinha. Até 14 meses ele é chamado de cordeiro, até 2 anos, cordeiro de 1 ano. Depois de 2 anos, deixa de ser cordeiro e vira o quê? Carneiro. Exatamente o cordeiro, o filhote. Uma figura que transmite pureza, uma figura que não é ofensiva. O cordeiro representa a mansidão e a ternura de Jesus, bem como a sua pureza. Então existem vários aspectos do cordeiro que nos revelam, sabe, a face de Cristo. E o fato, queridos, é que Deus espera que nós sejamos como cordeiros. Uma pessoa que humilha a outra, que perde o controle e é controlada, perde o controle e é motivada pela ira, pela raiva, ela perde o espírito do Cordeiro de Deus. Deus espera que todos nós, nesta semana, sejamos mansos, gentis, humildes, bondosos e puros, porque Jesus era assim. Quando você vê uma criança que assiste jogos violentos, vários videogames que são violentos, assistem filmes violentos, e essas crianças humilham as outras nas escolas, brigam e ferem as outras, lamentavelmente seus filhos não estão seguindo o exemplo do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, queridos, nos apresenta exatamente este lado extraordinário da ternura, da bondade e da compreensão de Cristo. E como nos sensibiliza e toca o nosso coração quando nós temos noção e somos envolvidos pelo amor, pela ternura, paciência de Jesus. O cordeiro, mesmo quando levado para o matadouro, ele não se revolta. Ele enfrenta a morte calado. E não foi isso que aconteceu com Cristo? Que a gente possa enfrentar as adversidades da vida com a mesma firmeza interior, com a mesma estabilidade emocional, com o mesmo equilíbrio psíquico, por saber que Deus está conosco, que sejamos fortes,
a ponto de não nos desestruturarmos diante das provações que envolvem a nossa vida. Eu não sei que provações você está passando, mas tu sabes, e Ele muito mais do que qualquer um de nós. Não sei os problemas que você está enfrentando, problemas pessoais, problemas morais, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas sexuais e assim por diante. O que eu sei é que diante dos problemas, das provações, nós precisamos ter equilíbrio emocional. Não adianta ficar com raiva, não adianta reclamar, não adianta colocar a culpa nos outros, não adianta tratar mal as pessoas. Isso, no lugar de resolver o seu problema, vai agravar o teu problema. Pessoas que, quando enfrentam problemas, passam a tratar mal as pessoas que mais a amam. Casais que, quando enfrentam problemas, no lugar de se unirem para resolver o problema, eles terminam atacando um ao outro. Vocês, como casais, não devem atacar uma pessoa do outro, vocês devem atacar juntos o problema e não a pessoa do outro. Vocês concordam com isso? Diante de um problema, o nervosismo agrava, mas a paciência e o equilíbrio e a resignação lhe proporcionam sabedoria e poder interior para suportar e superar. Com isso, então, nós aprendemos que Jesus precisa ser uma realidade em nossa vida, amém? Como o Cordeiro de Deus. Mas é impressionante o que o texto bíblico aqui afirma. O texto bíblico afirma que João viu a Jesus. E eu fico, na realidade, desejoso de que nesta noite, de alguma maneira mais profunda, e no entanto também espiritual e real, que você possa ver Jesus. João viu Jesus vindo ao seu encontro, ele contemplou a face de Cristo. Que todos nós hoje sejamos como Joões ou Joãos? Ou as duas formas estão corretas? Queridos, vocês entendem? Que você seja como João, que você tenha uma visão da face de Cristo, e que você possa dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, o pecado tem um poder violento, transformou um anjo magnífico em luz e poder, chamado Lúcifer, em um tremendo demônio. O pecado tem um poder tão violento que levou um irmão a matar o outro. O pecado tem um poder tão violento que levou o Filho de Deus à cruz. Então dá para você ter uma imagem do poder do pecado, mas o texto diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Antes de ele tirar o pecado do mundo, ele tem que tirar o pecado de você. E talvez você esteja lutando contra um pecado há anos em tua vida, contra uma tendência pecaminosa há anos na tua vida, e parece que Deus não tem poder para tirar essa tendência do teu coração. Lamentavelmente, você pode ter esta impressão e ter esse pensamento, e ser dominado pela dúvida, pelo desespero, pelo desânimo, e em casos extremos pela depressão, desejos, sabe, que você não consegue controlar, mas diz aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, quando nós nos deparamos diante de Jesus, Ele tem poder, por meio do perdão, de nos libertar da penalidade do pecado. A palavra diz: a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. E a palavra nos mostra que quem tem um filho tem a vida. Então Jesus nos liberta no espírito da Páscoa, da penalidade do pecado por meio do perdão, da justificação. Logo depois então, simultaneamente, Jesus também nos liberta do poder do pecado, por meio da santificação. Mas o pecado continua presente em nossa vida. E quando Jesus então vai nos libertar da presença do pecado, por ocasião de sua segunda vinda, quando este corpo corruptível se tornar um corpo
incorruptível, e este corpo mortal se tornar um corpo imortal. Aí ele vai tirar o pecado de mim. Está claro isso? E quando é que ele vai tirar o pecado do mundo? Depois do milênio. Quando Cristo então voltar e a terra se tornar o centro do universo, Deus há de erradicar o pecado do universo e deste mundo. Aí veremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala, queridos, em Apocalipse 13:8, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus, na realidade, desde a fundação do mundo, tomou a decisão de morrer por nós. Então, antes de existir uma cruz no Calvário, já existia uma cruz atravessando o coração de Deus. Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E quando for fundado um novo mundo, Jesus então exercerá o seu poder e de forma maravilhosa, ele vai tirar o pecado do mundo. Deus seja grandemente louvado por isso. Amém? A segunda figura que nós encontramos está praticamente no último versículo. No capítulo 1, versículo 51. O texto diz: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, quando isto aconteceu no momento mais dramático da vida de Jacó, de acordo com Gênesis capítulo 28. Jacó havia enganado o seu próprio irmão. Sabe aquele tipo de pessoa que é capaz de vender a mãe para conseguir o que quer? Assim era Jacó. Jacó, lamentavelmente, era uma pessoa mentirosa, enganadora, que havia roubado a sua própria família, seu próprio pai, seu próprio irmão. E agora, para não morrer, num estado desesperador de fuga, ele então foge de casa. E naquela noite, Jacó então se deita no chão da humilhação, se cobre com o cobertor da vergonha e usa uma pedra como travesseiro. Você já usou uma pedra como travesseiro? Então você não conhece o drama de Jacó ainda. Era o travesseiro da culpa. E naquela noite, quando ele finalmente dorme, Deus lhe dá uma visão gloriosa. Queridos, quando a gente olha para esta visão aqui, somente um santo para ter uma visão desta, sim ou não? Quem teve uma visão semelhante a esta foi Estevão, em Atos capítulo 7. Isso aqui é visão para um santo. Mas quem foi que teve essa visão da glória de Deus? Foi exatamente uma pessoa que estava em pecado, numa situação desesperadora, que pensava que Deus não perdoaria, que Deus não estava com ele. De repente, neste momento, eu posso estar falando para alguém que, a semelhança de Jacó, encontra-se em estado de fuga, encontra-se no chão da humilhação pelas suas sucessivas derrotas espirituais. Tem, infelizmente, cometido erros contra a própria família, contra o próprio cônjuge. Tem mentido em casa, tem enganado a esposa, tem enganado o marido. Ao longo de sua vida, tem cometido erros e tem mentido, tem enganado. Essa é a situação e o perfil de Jacó. E Deus então lhe mostra uma escada que vai de onde ele estava ao topo do trono de Deus. E essa escada é Jesus. Ele teve uma visão do próprio Cristo, mesmo em pecado. E ele disse: aqui é Betel, a casa de Deus, e Deus estava aqui e eu não havia o quê? Percebido. Quantas vezes Jesus está ao nosso lado e não percebemos? A escada foi inventada pelos judeus ou pelos egípcios cerca de 2000 anos antes de Cristo.
já existiam as escadas. Mas a escada rolante, ela foi inventada por 2 norte-americanos no ano de 1892. Uma escada que rolava a 2,5 quilômetros por hora. Queridos, muito mais importante do que essas escadas é Jesus Cristo. Mas a escada nos ensina alguma coisa muito importante. Que Jesus pode transformar pedras de tropeços em degraus para o seu crescimento espiritual e para a sua vitória. Cada degrau tem apenas um objetivo: te sustentar até o momento que você passa para o outro degrau. Você não pode ficar parado num degrau. Você tem que passar para o outro, até alcançar o topo. E existem os degraus da vida espiritual que você precisa durante esta semana pisar, como o degrau do perdão, o degrau do arrependimento, o degrau da confissão, o degrau da entrega, o degrau da confiança, o degrau da adoração, o degrau da comunhão. Todos esses degraus, eles devem ser pisados de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Jesus é a escada que vai te tirar do chão da humilhação e te levar ao topo da vitória. E a vitória nos é dada pela fé, na pessoa, na palavra, no poder, na presença e nas promessas de Deus. Creia, saia daqui nesta noite, sabendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é a escada de Deus que te tira do chão da humilhação e te leva para o topo da vitória, pela sua graça e pelo seu poder. E foi exatamente isso, queridos, que Jacó entendeu e que de repente nesta noite você também precisa entender. E que nós sejamos envolvidos pela revelação da palavra, que tenhamos a grata satisfação de contemplar a face de Cristo. E que a contemplação da sua face traga para o nosso coração esperança, traga para o nosso coração a certeza de que somente Jesus pode fazer em mim e por mim aquilo que ninguém pode fazer. A partir do momento em que eu entender que Ele é o Cordeiro de Deus, a partir do momento que eu entender que Ele é a escada de Deus para mudar a minha situação, e que Ele se achega a mim, mesmo quando eu não estou bem, mesmo quando eu estou lá, no pó da humilhação, coberto pela vergonha e usando o travesseiro de pedra, Jesus está ao meu lado e me dá uma visão gloriosa da sua face. É esse o Cristo que eu contemplo, é esse o Cristo a quem decidi entregar a minha vida. Que você também tome essa decisão. Nós continuaremos esse tema no próximo domingo, mas hoje apenas se concentre nesses 2 traços da face de Cristo. Como Cordeiro de Deus, Ele é meu Salvador. Como a escada de Deus, Ele é a única ponte entre o humano e o divino. E aquilo que eu não consigo, Ele consegue em mim e por mim. Nós vamos nesse momento cantar uma música muito bonita, intitulada Só em Ti. E eu quero que você transforme esta música em sua oração, que ela possa traduzir o anseio da tua alma, que você se sinta tocado pela mensagem desta música, que você encontre nesse Facebook o Cristo que a tua alma anseia, a pessoa e a mensagem que você tanto precisa, que você encontre neste livro, por meio da pessoa extraordinária de Cristo. Queridos, vamos ficar em pé. Se você quiser, pode aproximar-se, porque esse é o momento somente entre você e Jesus, e eu quero te chamar aqui à frente, para junto comigo adorar ao Senhor, para que nós possamos estar na sua presença. Esse é um momento sublime de entrega, de adoração, de confissão, de expressão de amor e de fé. Por favor,
Se você se sentir tocado pelo amor de Cristo, vem até aqui à frente. Declare ao Senhor, só em Ti, Senhor. Só em Ti. O Senhor não esquece de nenhum de nós. E em breve Ele voltará. Se as ondas desta vida destruírem luz
de esperança que nos perpassa a certeza de que somos extremamente amados pelo Senhor. O fato de saber que Tu não te esqueces de nenhum de nós, que sabes o nosso nome, nossa data de nascimento, sabes o nosso endereço, sabes as nossas lágrimas, das nossas dificuldades, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas inquietudes. Ó Deus, louvado sejas, porque podemos contar com a Tua compreensão, com a Tua presença, com o Teu afago, com a Tua força. Louvado sejas, porque nesta noite entendemos que precisamos contemplar a face de Cristo, que somente Ele pode fazer em cada um de nós aquilo que ninguém pode fazer. Querido Deus, nós viemos até este lugar porque fomos tocados, alcançados, impulsionados pelo próprio Cristo. E aqui nós estamos, Senhor, desejosos de sermos amados, abraçados por Ele. Desejosos estamos de sermos fortalecidos em nossa fé, para sairmos daqui, sairmos da situação na qual nos encontramos, para uma situação incomparavelmente melhor, como resultado da Tua bênção e do Teu poder em nossa vida. Que sejamos envolvidos pela Tua pessoa, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua presença e pelas Tuas maravilhosas promessas. Que o nosso coração seja tocado pelo Teu amor e pela Tua ternura. Que saiamos daqui, Senhor, firmados em Jesus Cristo, alegres na esperança da vitória, certos de que o Senhor está conosco e que podemos, Senhor, com os pés na terra, olhar para o céu e pela escada que é o próprio Jesus, alcançarmos o topo da vitória. Nós pedimos em Cristo Jesus que ouça, Senhor, a nossa prece pelos méritos da cruz. Amém.